heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atem. Uma rádio alemã acaba de anunciar que Hitler está morto. Eu repito, Hitler está morto. 8 de maio de 1947. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, e os oficiais do exército americano na Alemanha não localizaram o corpo de Hitler. Nem há nenhuma fonte confiável que afirme com veemência que Hitler esteja morto. 2 anos após o fim da guerra, esse caso já devia estar solucionado. Mas você entra nesses arquivos do FBI e vê imediatamente que eles tinham uma investigação ativa em busca desse cara. Esse caso é uma bagunça. Se olhar os arquivos do FBI, ele apresenta uma investigação aberta. Bob Baer, que foi agente da CIA por 21 anos e uma das mentes de inteligência mais reconhecida do mundo, dedicou sua carreira a quebrar alguns dos maiores enigmas da CIA e a rastrear fugitivos como Saddam Hussein. A maioria das pessoas me conhece pelo filme Siriana. O papel que o George Clooney interpretou foi baseado em minha vida. Você entra na CIA e tem uma citação: conheça a verdade e ela te libertará. Meus chefes sempre me disseram que eu era o único ali que acreditava nisso. A narrativa que o governo nos fornece é uma mentira. É impossível contar a verdade para as pessoas porque isso as assusta e quando elas se assustam não dormem à noite. E se elas não dormem à noite, não votam mais em você. Todas aquelas histórias contadas sobre o bunker do Hitler parecem não ter fundamento. É o maior mistério do século XX. 30 de abril de 1945. Com as tropas soviéticas se aproximando de Berlim, foi reportado que Hitler e sua esposa Eva Braun supostamente cometeram suicídio em seu bunker. 2 de maio. As tropas soviéticas invadem o bunker de Hitler, contaminando a cena do crime e enviando seus supostos restos mortais para Moscou. Os russos estavam decididos a pilhar tudo. Eles admitem a investigação. Não temos testemunhas primárias e não temos perícia. 17 de julho de 1945. Na Conferência de Potsdam, Stalin relata aos outros líderes mundiais que ele acredita que Hitler possa ter escapado. Estes eram homens muito sérios, que eram muito cuidadosos com o que diziam. 2009. Uma equipe de cientistas americanos obtém acesso aos restos mortais que supostamente eram de Hitler. Uma análise do DNA determina que os restos pertenciam a uma mulher. A perícia que temos faz parecer que Hitler tinha escapado. Se você tem dinheiro e sabe o que está fazendo, você pode desaparecer. Em 1945, as pessoas queriam o fim da guerra, mas ninguém queria acabar para saber o que aconteceu com Hitler. 2014. O FBI libera os arquivos pertencentes à morte de Hitler, abrindo a porta do que pode ter sido a maior mentira da história. Nesses arquivos existem milhares de pistas. São relatórios, após relatórios, após relatórios. Equipado com 700 páginas de documentos recém-liberados e com uma tecnologia de ponta, Bob reúne uma equipe de alguns dos peritos mais respeitados do mundo. Investigadores internacionais, caçadores de nazistas, peritos criminais, jornalistas investigativos, militares das forças especiais e o grande investigador de crimes de guerra, Dr. John Sensich. Eu fui nomeado pelas Nações Unidas para trabalhar com os crimes mais hediondos do mundo, envolvendo alguns dos piores criminosos que já existiram. A verdade vai vir à tona. No que depender de mim, vai ser objetiva e é isso que eu quero fazer. Nós não vamos tirar conclusões precipitadas. Se você puder me fornecer provas de que ele morreu naquele bunker, vou ficar tão feliz como se ele tivesse escapado. Só quero fazer a investigação definitiva sobre Hitler e solucionar esse maldito caso de uma vez por todas. Você tem aquela outra foto, a que os soviéticos tiraram? Com 700 páginas de documentos liberados contendo milhares de possíveis novas pistas, Bob utiliza uma poderosa ferramenta militar para identificar um ponto de partida para a investigação.
Esse programa varre os documentos à procura de localizações e, em seguida, traça padrões de atividade no mapa. É como agulha no palheiro, só que um palheiro bem menor quando se tem um software como esse. Você deve definir todos os locais em que ele foi visto entre 25 de abril e 25 de julho de 1945, os primeiros 100 dias que foram os mais importantes. Eu sei por experiência em rastrear terroristas que naqueles primeiros 100 dias ele estava em movimento. Foi quando ele estava mais exposto. É aí que teremos testemunhas de sua fuga. Olha Berlim. Olha a Espanha. Espanha é interessante. É, mas olha a Argentina. A Argentina está explodindo. Veja aquele padrão. Claramente é pela Argentina que temos que começar. O problema é que a Argentina é um país grande. Precisamos de algo mais específico. A equipe analisa centenas de documentos do FBI que colocam Hitler na Argentina, procurando por padrões nos relatórios. Esta carta do Edgar Hoover chamou muito a minha atenção. Aqui diz, ele está vivendo em uma grande morada subterrânea. Olha isso, olha isso. Tem um segundo documento do FBI de fontes diferentes, olha só. É de 11 de agosto de 1945. Hitler está na Argentina. Ele está vivendo numa grande morada subterrânea com centenas de nazistas a cerca de 1.000 quilômetros a oeste de Florianópolis, 725 quilômetros a noroeste de Buenos Aires. Se está em um relatório, tudo bem. Mas se estiver em 2, teremos alguma coisa. Bob compara as duas coordenadas mencionadas nos arquivos do FBI. O computador identifica a intersecção do GPS no meio do interior da Argentina. A comunidade mais próxima é Charata. John, o que sabemos sobre Charata? É um lugar desconhecido, mas olha isso. Os idiomas falados são inglês, espanhol e alemão. Fica muito distante de casa. Temos que ver se houve mesmo uma comunidade alemã lá, o que começará a deixar esse relatório do FBI plausível. Se formos lá e acharmos só fazendeiros argentinos que nem sabem onde a Alemanha fica, nem nunca ouviram falar dela, aí teremos problemas. A primeira fase dessa investigação é comprovar os arquivos do FBI. Somente indo até o local é que vamos corroborar as informações. Geralmente tem algumas partes que são verdadeiras e outras que não são. Está na hora de começar a agir. Nosso destino é Charata. Bob reuniu uma equipe de peritos internacionais na Argentina. Tim Kennedy, Operações Especiais, fez carreira no Exército rastreando alvos valiosos no Iraque, Afeganistão, em cartéis, e ele sabe o que está fazendo. Eu cacei alvos valiosos como o Bin Laden por 15 anos. Não tem ninguém melhor no planeta que pode fazer melhor. Eu tenho acesso à nova tecnologia que nos permite olhar para algo de 70 anos atrás e ter uma nova perspectiva. Gerard William, repórter investigativo, excelente reputação, BBC, Reuters, dedicou uma década estudando nazistas na América do Sul. Ele é o tipo de cara que eu preciso para examinar as evidências e me dizer se elas são sólidas ou não. Eu estive na Argentina para uma história e me deparei com essa ideia de Adolf Hitler ter escapado para a Argentina em um submarino. Mas por volta de um ano nisso, eu percebi que boa parte da história oficial estava muito errada. Meu pai foi um veterano combatente por 6 anos. Ele combateu os nazistas, foi ferido 3 vezes. Aquela geração foi enganada. Essa história precisa ser contada. E, por fim, Steven Bramman, caçador de nazistas. Ele rastreou mais de 170 deles em comunidades fechadas e remotas por todo o mundo. Se você é um criminoso de guerra, essa é sua última chance. Não vai ser a primeira nem a última vez que eu entro num ambiente hostil para pegar esses caras. Não estou intimidado. Eles tinham muito mais medo de mim do que eu deles. A equipe chega em Charatas, que podem ter fornecido apoio a Hitler nessa região. Nós estamos tentando encontrar informações sobre alemães. Você pode colocar Hitler em um bunker, numa fazenda ou até num palheiro. O que importa é ter associados que podem apoiar a sua movimentação e protegê-lo.
Nós obtivemos êxito na captura de Bin Laden. Pudemos rastrear seus informantes e seus mensageiros e saber como ele estava enviando e recebendo informações. Ele escreveu tinham sobre muitos tudo isso? que eram vistos como criminosos. A equipe consegue uma pista crucial: o nome do residente alemão mais antigo de Charata, o homem que pode ter sido testemunha das atividades nazistas na região 70 anos atrás. Quando se olha para um caso arquivado, antigo como esse, onde não há evidências e as pessoas morreram, ter acesso a essa testemunha ocular viva, quase 70 anos depois, é incrível. Queremos fazer algumas perguntas sobre a história da comunidade alemã aqui. Tem uma história grande. Ele tem uma grande história. Na escola, formar fila, todo isso. Ele está dizendo que ficavam em filas. Fila de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Treino militar. Entendi. Os professores da escola apoiavam os nazistas? Pode ser, sim. Eles hasteavam a bandeira da suástica na escola? Sim. Sim. Eles hasteavam. Tenho mais uma pergunta. Vou pressionar um pouco. Ele participava da juventude hitlerista? Era parte da juventude de Hitler? Eu nunca pensei que eu viria e falaria com as pessoas sobre algo que aconteceu há 70 anos e veria ansiedade, reserva, medo. Mas é assim que é. Bom, não podemos forçá-lo a nos contar. Tudo bem, terminamos. Sabemos que sim, houve simpatizantes nazistas aqui. Muito obrigado. Muitas graças. Sim, havia atividades nazistas na escola. Sua capacidade na região para construir uma instalação subterrânea era significativa? Estamos prestes a descobrir. Esse caso aconteceu há 70 anos. É o maior mistério do século XX. Com a liberação de 700 páginas de arquivos do FBI recém-liberados, o veterano da CIA Bob Baer e o investigador de crimes de guerra John Sensitti reabrem o caso sobre a morte de Adolf Hitler. Todas as testemunhas estão mortas, não há impressões digitais, não há provas forenses decentes. A perícia que temos indica que Hitler pode ter escapado. Se alguém da família de Hitler aparecesse e tentasse sacar algo de uma apólice de seguros, nenhuma seguradora do mundo teria pago. A investigação começa na Argentina, onde 2 arquivos do FBI colocam Hitler morando em um bunker próximo a uma fazenda no interior, 3 meses e meio após sua suposta morte. Olha isso, olha isso. Hitler está na Argentina, ele está vivendo numa grande morada subterrânea. Charata é o nosso destino. Em campo, uma equipe de investigadores internacionais segue uma pista em uma escola alemã na mesma região indicada nos documentos do FBI. É aqui, essa é a parte mais antiga da cidade. Essa é a escola? É, sim. Olha só esse lugar. É uma escola grande. Cerca de arame farpado, muros de mais de 2 metros. Difícil saber se é para manter as pessoas dentro ou fora. Você constrói as coisas de um jeito e as constrói em determinados lugares, por razões específicas. E eu imediatamente percebi que as semelhanças entre essa escola e bases militares são muito próximas. Parquinho grande. Devia ter centenas de pessoas marchando por esse gramado. Aqui, garotos entre 14 e 18 anos treinavam para serem soldados nazistas. Eles juravam lealdade absoluta e fanática ao Führer, antes de serem enviados para a luta. Essa seção local foi uma parte de um exército da juventude hitlerista mundial de mais de 8 milhões de garotos de 52 países diferentes.
Eles dominavam essas crianças desde cedo, começavam doutrinando a ideia de como era maravilhoso ser um nazista. E é algo que ocorre ainda hoje, já que o Estado Islâmico está fazendo a mesma coisa. Todos aqui ficariam honrados com a presença de Hitler e dariam suas vidas para proteger seu esconderijo. Esse complexo é enorme. Uau, olha aquilo lá em só, cima. esse é um símbolo nacional bem argentino, com o sol, o chapéu vermelho e as mãos unidas, e as penas da bandeira argentina estão abertas. Do lado temos uma águia alemã. Essa é uma escola alemã na Argentina. As comunidades alemãs estavam aqui antes dos nazistas chegarem ao poder, e houve uma grande entrada de alemães após a Primeira Guerra. Com a ascensão do Partido Nazista na década de 30, tinha-se orgulho de ser alemão de novo. E se quisesse status na sua comunidade, era só se tornar nazista. Essas pessoas juraram morrer antes que pudessem fazer algum mal ao Führer. Bom dia. Hola, buen día. Buen día. Mucho gusto, ¿cómo les va? Mucho gusto. Sempre. Hola. Juan Alberto, ¿cómo le va? Olá. A equipe chama Juan Alberto, que passou décadas desenterrando as atividades nazistas dessa minúscula cidade rural. Seu livro, publicado na região, conta sobre a pouco comentada presença nazista em Charata. Me gustaría mostrarles una fotografía de la colonia alemana con el nacionalsocialismo. Dá uma olhada. Aqui todos estão saudando Hitler em frente a essa escola. Cara, que loucura. Havia alguma comunicação dessa comunidade com outras comunidades alemãs da região? Y a través de la embajada me imagino que habrán instalado esa antena y tener el equipo de recepción. Le daban un mapa y bueno, a los alumnos les hacían el seguimiento de cómo se desarrollaba la guerra, ¿no? Marcando los puntos de avance. Había asociaciones germanas en todo el país, de alguna manera. Y esa, sí, la de Charata estaba vinculada con esas. Uma grande comunidade alemã acompanhava a comunicação... Compreende? Da guerra com as outras e com a embaixada. No auge do Terceiro Reich, 60 mil nazistas viviam na Argentina, criando uma rede de comunidades interligadas por toda a América do Sul. Algumas dessas comunidades podem se tornar células adormecidas, agindo como uma plataforma de lançamento para uma invasão das Américas. Teria sido fácil pegar Hitler, colocá-lo nessa rede, nessa teia de aranha de várias comunidades diferentes, e ele já era. Foi assim que Osama Bin Laden desapareceu. A equipe conhece o restante da escola em busca de alguma pista que possa dizer o local de um bunker subterrâneo na região. Legal, vamos olhar os livros. Esses todos estão em alemão. Olha se encontra algum que parece Mein Kampf. Olha isso. Quem foi Carlos Buck? Ou aquelas iniciais que estão em um monte de livros. Carlos Buck? Carlos Buck era un comerciante fuerte en Charata y es el que impulsó la última etapa de la escuela alemana. Será que ele sabe alguma coisa sobre alguma estrutura subterrânea ou alguma parte escondida da escola? La escuela no. En 1970 se descubrió un sótano en una chacra al oeste de Charata, del radio urbano. Entendi. Ele escreveu sobre tudo isso? Ele menciona no livro dele. Chacra de una familia alemana. Descubrieron, vieron que había armas, había estandartes, había bibliografía. Tem um memorando do FBI sobre a existência de um bunker subterrâneo aqui. Agora, esse cara, que é um historiador, que é bastante crível e que escreveu um livro sobre os alemães dessa cidade, nos diz a mesma coisa. De repente, essa busca não é tão infundada assim. Então ele pode nos dizer como achar essa fazenda? ¿Usted nos podría indicar cómo llegar a este lugar? No. Vamos mantê-la confidencial. Só vamos ir até lá e... Mantener confidencial, dice. Diga que sou detetive há 30 anos, que eu já guardei segredos maiores que esse. 75 anos depois, as pessoas dessa cidade ainda têm medo de dar informações sobre os alemães. Esse cara que escreveu o livro sobre a comunidade alemã parece ser um cara durão, não alguém que vai ficar intimidado. Até quando ele decide sair para me contar em particular, falando bem baixinho, onde essa fazenda fica e quem é o dono. Onde fica a casa?
Pode ser o início da investigação, mas estamos avançando bem nas descobertas. Olha isso, olha isso. Hitler está na Argentina. Ele está vivendo numa grande morada subterrânea. Documentos do FBI recém-desclassificados colocam Hitler em uma parte remota da Argentina, onde uma equipe de investigadores descobre um relato local de um bunker próximo. Isso aqui é um relato de que houve uma casa da fazenda que ficava a oeste de Charata, usada por simpatizantes nazistas. Temos um documento do FBI que diz a mesma coisa. Não pode ser coincidência. Enquanto Gerard analisa os arquivos em busca de relatos de nazistas operando em Charata, Tim, Steven e seu intérprete partem para o interior, à procura do bunker subterrâneo. Estou fora da cidade. Toda a minha carreira foi movida por essa ideia de missão em primeiro lugar, missão em primeiro lugar. Tipo, não importa quais são os obstáculos, ainda é preciso completar a missão e ainda é preciso colocá-la em primeiro lugar. Estamos investigando uma das ocorrências históricas de maior importância que já aconteceu. Podemos conferir a verdade dos fatos. E essa é a minha missão. Chegamos? Chegamos. Conhece a expressão no meio do nada? Isso fica no meio do nada. Se você procura por atividades clandestinas de nazistas, cara, esse é o lugar perfeito. O vizinho mais próximo fica a mais de 16 quilômetros de distância. Poderiam praticar artilharia que ninguém jamais saberia. Você fala com eles. Buenas tardes. Como le va? Mucho gusto, Leonardo. Quando eu fiz investigações de crimes de guerras nazistas no Canadá, uma coisa que aprendi foi que cada testemunha exige um tratamento especial. Até a maneira como você diz oi, algumas vezes, pode interferir no que a pessoa vai te dizer ou não. Vocês têm uma propriedade muito interessante. Você pode contar a eles o que ouvimos sobre um cômodo ou um porão que esteve fechado e que, quando eles encontraram e abriram, descobriram alguns itens lá dentro. Então, tem um porão aqui, mas ele tá vazio. Não encontraram nada lá. Você não sabe se encontraram? Não. Eles não sabem nada a respeito. O pai deles, ele comprou a propriedade em 1952 e... Talvez ele tenha encontrado alguma coisa. Impossível. Impossível, né? Eram só mercadorias. Ela está dizendo que era uma loja normal. Por que haveria uma loja no meio do nada? Você está a quilômetros de distância da cidade e quer montar uma loja e vender coisas ali? Não faz sentido. Estamos pesquisando atividades alemãs. Havia alguma comunidade alemã nessa região? Não. Quando se quer dar credibilidade a um informante, você faz as perguntas que já sabe as respostas. Sabemos que na metade do século XX, a grande maioria de habitantes dessa região era alemã. Aqui nessa área não havia um grande número de alemães? Não, eles não sabem. Ele não sabe nada a respeito. 70 anos depois do fim da guerra, e essas pessoas, ainda hoje, estão aterrorizadas em contar qualquer coisa. Um silêncio absoluto. Mas eu sei como fazer que testemunhas se abram comigo. Então diga a eles que esse provavelmente não é o lugar que estamos procurando. Eles tinham a casa e tinham a loja. Eles sempre souberam da existência do porão? Eles guardavam as bebidas, principalmente a cerveja, porque era muito quente e o porão era bem fresco. Entendi. Era frio. Uhum. Ele pode mostrar o porão pra gente, se vocês quiserem. Claro, Legal, por favor. Sim. Ótimo. Nos Estados Unidos, isso era um tipo de armazém subterrâneo, parecido com um porão cavado no chão. Era usado para armazenar mercadorias por um tempo maior. Porém, as informações que temos é que esse aqui em específico é bem diferente. E aqui é o porão. Olhem só. Muito interessante. Olha isso. Tem como a gente olhar dentro?
Isso deve ser bem comum nessa parte da Argentina, não é? É. Tá legal. Olha isso, olha isso. Hitler está na Argentina. Ele está vivendo numa grande morada subterrânea. Arquivos do FBI recém-liberados direcionam a equipe para a cidade de Charata e um relato de um bunker próximo. Vieron que havia armas, havia estandartes, havia... Então ele pode dizer como localizar essa fazenda. Após obterem acesso a essa propriedade, Tim e Steven preparam-se para entrar na misteriosa estrutura subterrânea. Isso deve ser bem comum nessa parte da Argentina, não é? É. Tá legal. Tiramos as tábuas e vimos as escadas que foram esculpidas. Não dava para ver o fundo. Quer saber? Isso é extremamente bem construído. Olha essas paredes. Não são de terra batida. Na verdade, elas são construídas com cimento. O que eu esperaria desse tipo de armazém seria algum tipo de lama de má qualidade, com talvez algumas vigas de madeira e um chão de terra. Eu não poderia estar mais longe da verdade. A construção tinha paredes muito bem feitas, com tijolos e cimento, e vigas suspensas enormes e espessas, com azulejos em cima. Espera um pouco. Olha isso. Que coisa! Isso é um... respirador? Isso. Os bunkers que eu vi quando estive em Bagdá e no Iraque tinham características subterrâneas que pareciam muito com esse lugar. Na verdade, isso foi bem projetado para ventilação. Sempre tem que ter 2 deles, tem que criar uma corrente de ar. Por isso que esse lado está aqui. Muito suspeito. Porões de armazenamento eram comuns na América do Sul durante os anos 40. Mas esse cômodo subterrâneo é reforçado com concreto e possui um complexo sistema de ventilação. 2 respiradouros separados permitem a circulação de ar limpo rico em oxigênio por uma extremidade e ar sujo com falta de oxigênio pela outra. Essa engenharia possibilitaria que humanos respirassem embaixo da terra por até meses sem interrupção. Inovações na construção subterrânea desenvolveram-se durante o Terceiro Reich. Os nazistas aperfeiçoaram o uso de concreto reforçado e finalizaram centenas de projetos e bunkers subterrâneos por toda a Europa ocupada. Eu tenho que dizer, esse lugar é fora de série. Nos arquivos do FBI diz claramente um grande bunker subterrâneo. Um local de encontro para centenas de nazistas de alto escalão, de oficiais da região. Então, esse é o bunker dos arquivos? Provavelmente não, mas ele pode fazer parte de uma rede maior de deslocamento de fugitivos de guerra alemães para dentro e fora de Charata? Com certeza. De volta à cidade, Steven e Tim se encontram com Gerard, que descobriu uma importante pista. Estive cavando também, descobri o que só pode ser descrito como uma listagem bíblica de nazistas importantes na Argentina. Essa é do adido militar. Adido militar dos Estados Unidos veio direto dos arquivos da embaixada alemã. A outra lista representa os nazistas bons das províncias, que sempre podiam ser confiados para contribuir com diversos fundos nazistas para divulgar a propaganda nazista. Temos aqui um dos nazistas mais importantes da província de Chaco, o homem da escola, Carlos Buck. Tem documentos da inteligência militar do Exército dos Estados Unidos que nos diz que Carlos Buck, também conhecido como Karl Buck, natural da Alemanha, muito envolvido com a escola alemã, era um conhecido agente nazista em Charata, Argentina. Carlos Buck tinha uma propriedade na maior região de Charata, e especificamente no centro. Pode ter havido um porão ou uma área subterrânea sob a propriedade de Carlos. Certo. As primeiras coisas a se considerar é qual a estrutura de apoio que pode abrigar alguém e que possa facilitar a sua fuga. Tivemos grande sucesso descobrindo isso na busca por Bin Laden. Hitler pode ter sido abrigado aqui por Carlos Buck.
Eu tenho um amigo do exército, ele era da inteligência enquanto eu estava servindo. E agora ele trabalha para uma empresa que fabrica radares que penetram o solo. Essa coisa penetra o solo até 9 metros. Você vê tudo que está enterrado, até corpos. Esse, com certeza, é o centro da atividade alemã local. Temos que visitar esse lugar. Quero um bunker. Vamos lá dar uma olhada. Documentos do FBI recém-liberados colocam Hitler vivendo em um bunker em uma parte rural da Argentina. Dá uma olhada. Aqui todos estão saudando Hitler, em frente a essa escola. A equipe concentra-se em um notório nazista local, Carlos Buck, e sua enorme propriedade, que pode abrigar o bunker dos arquivos do FBI. É uma casa antiga. Essa é uma evidência possivelmente fundamental. Se na realidade houver um bunker nessa propriedade, um cômodo oculto, que foi usado por Adolf Hitler, vai ser incrível. E aí, quanto Pois tempo? é bom te ver. O amigo de Tim do exército no Iraque, David Kelly, chega com sua tecnologia de ponta de penetração no solo. O que você estiver procurando, a gente vai conseguir encontrar. Lá está. A gente tá atrasado? Mas antes de investigarem o terreno, eles vão precisar da permissão do proprietário. Vamos lá, entra logo no carro. Quê? Entrem logo. Essa é a primeira vez nessa investigação que podemos conseguir examinar evidências reais. Mas eu vou te dizer, uma mancada e já era. Estaremos acabados. Beleza. Então você precisa dizer o que eu disser no mesmo tom. Tá. Você precisa dar a impressão que eu sou um cara sério e que já fiz isso milhares de vezes em milhares de lugares. Tudo bem. Confia em mim. Eu confio completamente. É aqui. Ótimo. Só você e eu. Vamos lá. Consegue ver? Negativo. Estou pedindo sua ajuda. Essa é uma questão histórica muito importante. Le pido su ayuda, es una cuestión muy importante de historia. Puesto caso que encuentren algo, ¿qué hacen? Com você, nada. Con usted, nada. Muchas gracias, Agora, com a permissão do dono da propriedade, a equipe vai até o imenso terreno que já pertenceu ao notório Carlos Buck. Hora da ação? Claro. Beleza. Bota pra quebrar. Acha alguma coisa, cara? Se tiver aí, eu vou encontrar. Estamos cavando um caso arquivado de 70 anos, utilizando algo que parece um cortador de grama. Isso é muito pacífico. Mas o radar de penetração no solo é uma ferramenta impressionante. A cada passo seu, ele tira uma foto do que está embaixo. Dá para saber, através de 6 a 9 metros de terra e pedra, o que tem lá embaixo. A tecnologia de penetração no solo é tão poderosa que é usada pelo exército norte-americano para localizar explosivos em situações de vida e morte. Esse equipamento de ponta envia pulsos de energia para o solo, mede o tempo que leva para aquele sinal voltar para a superfície e cria uma imagem do que se encontra lá embaixo. Nada nessa área aqui. Tudo é consistente, bem tranquilo, nada acontece. No bueno? No bueno. Vou continuar com a varredura. Tá, olha só. Tá, ô Tim. Eu comecei a captar alguns movimentos aqui, uma perturbação no solo. Daqui é o lugar com mais perturbação. Só que o problema é que eu não consigo passar por esse arsenal ou contorná-lo. Então é possível Sim. que tenha algo aqui e assim que você se aproxima, ele começa a... Se desse pra empurrar só um pouco, a gente ia conseguir entender um pouco melhor o que tá acontecendo embaixo da superfície. Encontrou um bunker? Na verdade, eu tô encontrando áreas interessantes perto dos blocos de cimento. Tá, então conseguiu ver alguma coisa? É.
Maravilha. Estamos examinando a propriedade e encontramos um pequeno bip, que pode ser o começo de uma entrada. E 1 metro depois, tem 5 toneladas de tijolos empilhados, cobrindo, seja lá o que aquela anomalia quer dizer. E não podemos chegar até lá. Beleza. Para mim, a melhor abordagem para esse caso é passar por cima deles. Dá para fazer isso? Olha, não é a melhor das opções, nem a mais indicada, mas eu acho que nesse ponto foi tão trabalhoso chegar até aqui que a gente devia tentar. Segundo a minha experiência militar, você pode ter o melhor plano do mundo, mas quando a primeira arma dispara, tudo muda. E a nossa habilidade em se adaptar é muito importante, e aqui não é diferente. Nos deparamos com um bloqueio, mas no fim fomos flexíveis e conseguimos seguir em frente. Vou tentar uma coisa. David Kelly ajusta as configurações do radar de penetração no solo. O dispositivo agora pode ver além da interferência dos blocos de cimento e penetrar no solo sob eles. Eu estou começando a captar uma atividade. É sério? E com certeza tem uma área de interesse aqui embaixo. Em qualquer investigação, há pouquíssimos momentos em que sei que terei que ser decisivo. Esse vai ser um deles. Isso está me assustando. Utilizando documentos do FBI recém-liberados que afirmam que Hitler fugiu para a Argentina, os investigadores encontram a possível localização de um bunker supostamente usado para esconder o líder nazista. Tem uma pequena perturbação aqui. Após investigar a imensa propriedade com o radar de penetração do solo... Acho que acabamos. Tomara que a gente ache alguma coisa. Tim Kennedy faz o upload dos dados para Bob e John na sala de situação. Pela minha experiência com o uso de GPR em tipos diferentes de investigações criminais, é possível ver certas anomalias e dá para ver que a profundidade aqui é diferente. Mas o que essa profundidade te diz? O que essa significa? Profundidade aqui me diz que tem algo enterrado aqui a 2, 3 metros abaixo da superfície do chão. Algo aconteceu com o solo. É um solo mexido. Então esse seria um lugar onde pode ter havido essa instalação subterrânea? Sim. Se isso fosse um filme de Hollywood, nós desenterraríamos o bunker e acharíamos Adolf Hitler lá. Mas não é um filme. Essa é uma investigação real. Encontramos uma estrutura a 2, 3 metros abaixo da superfície. Pode ser muito bem ser o bunker descrito nos arquivos do FBI. Mas essa é uma propriedade particular. Não vão nos dar permissão para cavar lá. Sabemos com certeza que temos provas suficientes e bastante informações para seguir em frente com essa investigação. Existiram coisas em Charata que também são importantes. Havia uma comunidade nazista lá e também uma instalação subterrânea menor. Então realmente havia uma rede lá, o que corrobora as informações que foram fornecidas ao FBI em 1945. Precisamos de mais alguma coisa para ajudar a justificar os próximos passos nesse caso e para continuarmos em frente. É totalmente possível que Hitler esteve em Charata e saiu de lá vários meses depois. Verdade. Não dá para ficar num lugar por tempo indefinido, porque uma hora haverá rumores sobre sua presença. Veja Osama Bin Laden em Abbottabad. Ficou lá por muito tempo. Agora, se ele tivesse se mudado, ficaria praticamente impossível para a Agência Central de Inteligência capturá-lo. É isso que temos que considerar aqui. Então eles teriam que ir para outra comunidade alemã, outra comunidade simpatizante do nazismo. Mas para onde? Para onde você iria nessa altura? E a gente tem outras pistas? Bom, espera um pouco. Deixa eu ver uma coisa aqui. Para continuar sua investigação, John revisa as 700 páginas de arquivos liberados do FBI. Certo. Foi relatado que os nazistas em Misiones controlam um sistema de estrada que somente eles conheciam. É exatamente disso que estou falando. Charata, Misiones, eles tinham uma rede subterrânea por onde podiam mover pessoas? Os relatórios liberados de rotas de viagem clandestinas que ligam Charata a Misiones revelam uma nova possível localização de seu fugitivo. 7 horas não é nada. 600 quilômetros. Isso não é muito distante Provavelmente mesmo. Uma estrada não asfaltada, não policiada. Hitler sem uniforme, com outro corte de cabelo, usando óculos, passaria despercebido por uma estrada assim.
Isso aqui deu no noticiário em Misiones. Faz pouco tempo que alguns arqueólogos encontraram inúmeros artefatos relacionados aos nazistas. Nas profundezas da selva no norte da Argentina, pesquisadores encontraram itens da Alemanha da década de 40. Fabricado na Alemanha. Ele foi todo fabricado na Alemanha. Dentre a vegetação, uma casa pode ter sido em algum momento um refúgio nazista. Encontraram cerâmica alemã, encontraram estruturas e outros artefatos, que são muito incomuns. Não deveriam estar lá, porque estariam no meio da selva. Neste momento, há uma escavação arqueológica em Misiones desenterrando artefatos nazistas. Estão desenterrando evidências que não estavam disponíveis em 1945. Será possível que Hitler possa ter ido para lá? É para esse lugar que devemos enviar a equipe. Temos que enviar agora. Então vamos nessa. Como alguém mora aqui? Pode ter existido nazistas aqui. Sabemos disso. Significa que há uma chance de Hitler ter vindo para cá. Essa investigação está ficando interessante e pode ser surpreendente. Nessa temporada de Caçando Hitler, uma suástica. Para conseguir a verdade é preciso pôr o pé na estrada. Puta merda. Ei, espera aí. Temos que testar essas provas agora. Somos os únicos que finalmente conseguiram. Ninguém mais conseguiu. Não tem muito ar aqui, pessoal. Vamos procurar por submarinos e vamos procurar por aviões. Fala sério. Pode ser a estrutura da fuselagem. Não vai ter respostas fáceis. É preciso falar com as pessoas certas. Hitler esteve aqui. Foi o que ele disse. Precisa fazer as perguntas certas. Ele está dizendo que tinha uma máquina Enigma na casa do avô dele? É o único jeito de conseguir as respostas. Viemos procurar as pegadas de Adolf Hitler. Hitler tinha uma cidade inteira para ele aqui embaixo e ninguém sabia a respeito. Hitler pode ter escapado da Alemanha, mas nesse momento parece que eu estou atrás dele. Assim que você entra em campo e começa a analisar as evidências... Legal, tô pronto, cara. Para aí, cara, o que é isso? As coisas sempre são mais complicadas. Pessoal, vamos dar o fora daqui. Quanto mais reveses aparecem, mais perto você está da verdade. Tá bom, tudo bem. E lá vamos nós. É algo feito pelo homem. Pode ser um submarino. Vamos sair dessa? Que droga foi essa? Com respostas que nunca tivemos antes. Isso é uma suástica? Esse é o fim da história. Não vamos parar até descobrirmos o que realmente aconteceu com Hitler. Ponto. Conseguimos!